pessoal, tudo bem? Vamos começar então a trabalhar com o Adobe Photoshop. Para que serve o Photoshop? O Photoshop é um software de imagem digital, ele é um dos mais avançados do mundo. Nele é utilizado por fotógrafos, designers, profissionais da web e vídeo. O aplicativo ele dá para você um controle criativo para manipulação de imagens, basicamente 2D. Em arquitetura a gente utiliza muito ele para fazer edição de pranchas, para mexer nas imagens que nós tiramos dos outros softwares que nós utilizamos para renderização, para dar aquela ajeitadinha, colocar alguns elementos e fazer uma apresentação bonita. O foco do nosso trabalho aqui nesse nosso curso vai ser trabalhar com essas imagens digitais para arquitetura, tá? Para o nosso curso, para produção de uma prancha, por exemplo, uma prancha síntese de arquitetura ou uma prancha de trabalho de apresentação. Para isso, então, eu vou mostrar para vocês, a gente vai começar arquivo novo. E nesse arquivo novo, a gente já vai ter as impressões, as possibilidades com relação ao tamanho da prancha que nós estaremos utilizando, tá? Dentro disso, eu tenho também os arquivos recentes, os tamanhos recentes que eu utilizei. Eu tenho também aqui já nas opções, arquivos já, o tamanho de foto, paisagem, tá vendo aqui? Arquivos para impressão, então Office A4, A1, A2, A3. De arte e ilustração para internet, então aqui ele já tá com o tamanho ideal. Tamanhos para web, páginas, sites, aplicativos, dispositivos móveis, então o tamanho das telas de celulares. Então, para cada utilização que eu for fazer, eu vou utilizar então um tamanho de documento e também alguns para fazer vídeo, Aqui nós vamos utilizar o design de impressão, tá? Aí no design de impressão, aqui nós não temos, deixa eu procurar aqui, um tamanho de prancha, tá? A gente poderia até usar um A3, que é bem comum, mas eu queria usar uma prancha tamanho A2 ou A1, que nós utilizamos bastante em arquitetura e dá para caber bastante imagens. Então, vamos utilizar ali, deixa eu pegar as medidas de uma prancha A1. A prancha 1, ela tem 594 por 841 milímetros de acordo com a norma da BNT, uma prancha padronizada. O que eu vou colocar aqui então? Vou colocar um título, posso colocar lá prancha A1, para eu poder já utilizar dentro do meu arquivo. E aí eu vou colocar, eu tenho que prestar atenção aqui nas unidades, então largura, A largura então eu vou colocar ela tá em milímetros, tá? Então a largura, se ela tá em paisagem, ou se ela tá vertical. Normalmente a gente usa ela na horizontal, Então a largura nossa aqui vai ser 841 e a altura então 594. Então eu tenho uma largura pela altura, tá? A resolução, uma resolução de 300 pixels por polegada, ela é uma resolução boa. A gente não pode colocar resoluções mais baixas, elas geram arquivos em que a impressão vai sair pior. Então a gente tem lá, pixel seria aqueles quadradinhos, quantos quadradinhos que formam uma imagem. Se eu coloco uma resolução muito baixa, o que acontece? Esses quadradinhos ficam muito grandes, então eu tenho uma imagem pixelizada, que nós chamamos, e fica ruim. 300 pixels por polegada, ela já é uma imagem considerada boa, E aí em que não aparecem os quadradinhos na imagem, tá? O modo de cores aqui eu posso utilizar o RGB. A cor do plano de fundo seria para a gente trabalhar. Eu gosto de utilizar o branco ou então o transparente, tá? Quando eu vou utilizar imagens muito sobrepostas, tal, eu gosto mais de usar o transparente, porque ele faz com que eu consiga ver o fundo, ele fica meio quadriculado, então eu consigo ver as imagens e fazer melhor os ajustes, tá ok? E aqui então é só eu clicar em criar, Vou clicar em criar e ele vai abrir a minha página, então a minha prancha que eu vou trabalhar. Então essa prancha aqui é uma prancha tamanho A1. Agora, antes de começar a fazer qualquer outro tipo de trabalho, a gente precisa entender qual que é o funcionamento, saber qual que é a lógica do programa, porque ele até agora é o mais diferente que nós mexemos até agora, Todos os outros foram bem parecidos. E esse aqui é o que tem a lógica um pouquinho mais diferente, tá? Então a gente precisa primeiro entender como é que é o funcionamento desse programa, para depois então a gente começar a mexer
no arquivo. Para vocês entenderem, aqui nós temos a nossa área de trabalho, que é onde nós vamos montar as pranchas, mexer com os desenhos, etc. Aqui eu tenho então as barras de ferramentas, tá? Aqui do lado esquerdo são as nossas barras de ferramentas. E cada vez que eu clico numa ferramenta, vai abrir então uma barra com funções específicas daquelas ferramentas que são aqui em cima, tá? Funções específicas relacionadas às ferramentas. Já já vocês vão ver como isso funciona. Então aqui estão as barras de ferramentas e aqui as funções específicas das barras de ferramentas. E aqui baseado também na edição, né, na complementação dessas ferramentas e também na organização aqui que a gente tem as camadas, que é o essencial aqui para se trabalhar no Photoshop, tá? As camadas. Se sumir por algum acaso alguma barrinha, nós vamos então aqui em janela e aí vocês vão procurar quais as ferramentas que sumiram. Então, sei lá, no caso sumiu essa daqui da esquerda aqui, as propriedades, vamos tirar ela aqui, que às vezes acontece, né, dela sumir, né, por algum motivo. Eu vou procurar ela aqui, são deixa eu ver aqui, são as ferramentas, né, viu lá as ferramentas. Aí eu vou clicar, para não deixar ela flutuando assim, muito perdida, é legal puxar ela pra cá, ó. Então encosta ela ali, porque daí aparece todas as ferramentas, pode ser maior ou menor. Eu gosto ela mais compridinha aqui para sobrar mais espaço, tá? E aí então já dá para começar a mexer, né? Sabendo como que é o funcionamento, dá para começar a mexer então no Photoshop. Para isso, a gente vai separar algumas imagens, né? Separar algumas imagens, pode ser umas imagens, vamos montar uma prancha, né, que é uma prancha Cincy do trabalho, como se fosse do trabalho de vocês, pode ser até de um projeto em andamento que vocês tenham. Eu vou separar aqui algumas imagens que eu vou utilizar para esse arquivo aqui e vou disponibilizar para vocês ali também no Classroom, ok?